Até quando você vai implorar para ser escolhida por alguém que já decidiu te ignorar? Você pode até não admitir em voz alta, mas sabe que ele não te coloca como prioridade. Sabe que suas mensagens são lidas e deixadas no vácuo. Sabe que ele só aparece quando quer, quando convém, quando está sozinho demais para ficar sozinho. Mesmo assim, você insiste, se entrega, cria desculpas e finge que tudo isso é amor, mas não é. Isso é abandono, disfarçado de apego. E você está vivendo dentro de uma prisão emocional, com as chaves na mão, mas com medo de sair. A maioria das pessoas não percebe que está insistindo em algo que já acabou. Elas confundem persistência com esperança. Mas esperança, quando não é correspondida, se transforma em ilusão. E ilusão não alimenta, ilusão consome. Você está dando tudo de si em troca de quase nada. E esse quase está matando sua autoestima dia após dia. Ele não te escolheu, e tudo que ele faz mostra isso. Ele evita conversas sérias, não faz planos com você, te trata como opção, enquanto você o trata como prioridade. E o mais cruel, você sabe disso, no fundo sabe, mas prefere acreditar que se continuar ali, se continuar se esforçando, um dia ele vai perceber o quanto você vale. Um dia ele vai mudar, um dia ele vai te escolher, mas esse dia não chega. E enquanto você espera, algo dentro de você morre. Morre sua leveza, sua paz, sua alegria de ser quem é. Você se dobra, se diminui, se perde tentando caber em um espaço que nunca foi seu. E ninguém te avisou que amar também é saber a hora de ir embora. Que se amar vem antes de ser amada. Que mendigar afeto nunca foi sinal de força. É sinal de desespero disfarçado de lealdade. Este vídeo é um grito para acordar, um soco de realidade, uma luz dentro do quarto escuro onde sua autoestima está trancada, porque você precisa entender, não ser escolhida não é o pior. O pior é continuar insistindo onde você já foi rejeitada em silêncio. Aqui você não vai ouvir frases prontas, nem conselhos vazios. Vai ouvir a verdade. Dura, crua, necessária, porque é só quando a dor incomoda o suficiente que a gente cria coragem para sair de onde nunca deveríamos ter entrado. Você merece muito mais do que alguém que te responde quando quer. Você merece ser amada sem precisar se provar o tempo todo. E a escolha que você mais precisa agora é por você. O ciclo da ilusão. Tudo começa sutilmente. Uma conversa boa, algumas trocas de olhares, mensagens que aceleram o coração. Ele parece diferente, interessado, presente. Você acredita que finalmente encontrou alguém que vai te amar como você merece. Mas de repente o ritmo muda. As mensagens diminuem, a atenção esfria. O entusiasmo dele evapora sem explicação. E você começa a se perguntar o que fez de errado, mas não fez nada. O problema não é você. O problema é ele nunca ter estado realmente ali. Você entra em um ciclo que parece amor, mas é ilusão. Um ciclo onde você dá tudo e recebe pouco. Onde cada pequena migalha que ele oferece, uma resposta rápida, um elogio repentino, sinto sua falta, depois de dias de silêncio, vira combustível para continuar. E você continua. Porque acha que aquilo é um sinal de esperança, mas não é esperança. É manipulação emocional involuntária. É uma armadilha afetiva, onde você se torna refém da sua própria vontade de ser amada. A mente cria desculpas. Ele está passando por uma fase difícil. Ele é ruim em demonstrar sentimentos. Ele tem medo de se apegar. Você o defende para o mundo, enquanto ele não faz o mínimo por você. Porque acreditar nessas desculpas dói menos do que encarar o fato de que ele simplesmente não te escolheu. A ilusão tem um padrão. Você sempre espera que o próximo encontro resolva tudo. Que a próxima conversa esclareça tudo. Que o próximo gesto prove que ele, enfim, te ama. Mas a verdade é que esse próximo momento nunca chega. Ele vive adiando.
e você vive esperando. Enquanto isso, sua vida emocional gira em torno de alguém que só está presente o suficiente para te manter ali e ausente o suficiente para nunca te comprometer de verdade. Você se pega vivendo por um talvez. Talvez um dia ele te leve a sério. Talvez um dia ele assuma algo com você. Talvez um dia ele mude. Só que o talvez é o alimento da sua ilusão. E quanto mais você espera esse dia, mais ele se afasta. Porque para ele está cômodo. Ele recebe sua atenção, seu cuidado, sua presença, sem entregar quase nada em troca. O ciclo se repete. Você se doa, se frustra, sofre, perdoa e volta a tentar. Esse looping emocional te desgasta de dentro para fora. A cada volta, você se sente mais cansada, mais insegura, mais vazia. E é aí que o vício emocional se instala. Você não está mais ali por amor. Está por necessidade. Uma necessidade de validação, de ser vista, de se sentir importante para alguém, mesmo que esse alguém te faça sentir invisível todos os dias. Esse relacionamento se transforma em um espelho distorcido. Você começa a acreditar que não é suficiente, que o problema é você, que precisa ser mais bonita, mais calma, mais interessante. Começa a competir com outras mulheres, mesmo sem querer. E aos poucos vai se apagando para tentar brilhar nos olhos de quem já está cego para o seu valor. E o mais cruel é que ele sabe. Ele percebe o quanto você está presa, e mesmo assim não muda. Porque ele não precisa mudar. Ele já tem o que quer. Sua entrega total, sua atenção garantida, sua presença incondicional. Ele não precisa se esforçar, não precisa escolher você, porque você já escolheu por ele. Esse é o coração do ciclo da ilusão. Você acredita que está lutando por amor, mas na verdade está lutando contra si mesma. E quanto mais luta, mais afunda. Porque não se vence uma guerra onde o outro lado nem sequer apareceu para lutar. Você está se sabotando cada vez que ignora os sinais. Cada vez que aceita menos do que merece, cada vez que se contenta com um quase, com um talvez, com um vamos ver no futuro. Isso não é futuro, isso é prisão, e você está trancada por dentro. O amor verdadeiro começa quando alguém te escolhe com clareza, quando não há dúvida, quando não há joguinho, quando não há silêncio como resposta. Tudo o que vem antes disso é ilusão. E quanto mais cedo você encarar essa verdade, mais cedo poderá quebrar esse ciclo. Porque o primeiro passo para ser escolhida de verdade é parar de insistir onde você sempre foi deixada por último. E se hoje dói tanto aceitar isso, pense em quanto mais vai doer continuar insistindo. A invisibilidade na relação. O silêncio como resposta. Você começa a perceber que está sozinha dentro de um relacionamento no momento em que o silêncio dele fala mais alto do que qualquer palavra. Ele some por dias e, quando reaparece, age como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal desaparecer e esperar que você esteja sempre ali, pronta para recomeçar como se nada tivesse te machucado. Você até tenta se convencer de que está tudo bem, mas a verdade é que aquele vazio começa a crescer dentro de você. Um buraco feito de dúvidas, angústias e perguntas sem resposta. A ausência de resposta é, por si só, uma resposta clara, mas é também a mais difícil de aceitar. Porque quando ele não diz nada, sua mente preenche o espaço com justificativas. Ele deve estar ocupado. Talvez esteja passando por algo difícil. Não quer me sufocar. E você vai maquiando o óbvio, negando o fato de que está sendo ignorada de forma fria, constante e, pior de tudo, estratégica. Porque esse tipo de silêncio não é casual. É calculado. É uma forma de manter o controle. Ele sabe que você vai esperar,
sabe que você vai continuar ali e usa esse silêncio como arma para testar até onde você vai por ele. Ser invisível em uma relação é uma das formas mais cruéis de abandono. Você está presente, mas não é notada. Você fala, mas não é ouvida. Você demonstra, mas não é correspondida. Sua existência é tolerada, não celebrada. E o que é ainda mais doloroso, você começa a achar que merece isso, que está sendo tratada assim porque não é boa o suficiente. Porque talvez, se fosse diferente, ele olharia para você com mais vontade. Mas o problema nunca foi quem você é. O problema é que ele nunca quis realmente enxergar. Esse tipo de relação te obriga a viver em constante estado de alerta emocional. Você se pega analisando cada detalhe, cada palavra dita, cada pausa, tentando encontrar pistas de que ainda existe esperança. Mas isso não é amor. Isso é sobrevivência. Você está tentando decifrar alguém que não quer ser compreendido. Porque se ele quisesse que você soubesse o que se passa, ele falaria. Mas ele prefere o silêncio. Porque o silêncio mantém o controle nas mãos dele e a ansiedade nas suas. Você já tentou conversar. Já tentou explicar como se sente. Mas toda vez que fala, ele desconversa, minimiza, muda de assunto, faz você se sentir exagerada, dramática, difícil de lidar. E aí você se cala, guarda tudo, aprende a engolir o que sente para não ser chamada de chata. E nesse silêncio forçado, você vai se apagando. Uma mulher que precisa silenciar sua dor para ser aceita está vivendo em um relacionamento que destrói sua essência. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a se acostumar, começa a achar que é assim mesmo, que amor é ausência, que carinho é escasso, que atenção precisa ser merecida. E sem perceber, você se transforma em alguém que suplica por afeto, enquanto oferece tudo de graça. Ele não te responde porque não te vê como prioridade. Ele não te procura porque sabe que você vai procurar. Ele não demonstra porque sabe que você vai se contentar com o pouco. E você, mergulhada nesse silêncio, se prende à ilusão de que qualquer migalha é um banquete, mas não é. O silêncio dele te ensina, todos os dias, que você não está sendo amada. E você precisa parar de ensinar a si mesma que isso é normal, porque cada vez que você aceita esse tipo de tratamento, está ensinando ao seu coração que amor é ausência, que amor é esperar, que amor é sofrer calada. Você merece ser ouvida, ser sentida, ser desejada sem precisar pedir. E merece, principalmente, estar com alguém que não permita que o silêncio substitua a presença. Porque quem ama, cuida. Quem ama se importa. Quem ama responde. E se ele não responde, a resposta é clara. Ele não se importa. Não espere mais provas de desinteresse para entender o que já está diante de você. O silêncio dele não é falta de tempo. É falta de vontade. E alguém que não faz questão de te ouvir não tem espaço para te amar. É preciso ter coragem para encarar o silêncio como um adeus não dito. Para entender que, às vezes, a única palavra que faltava era aquela que você precisa dizer a si mesma: basta. O lado escuro da esperança. Quando você se torna refém do talvez, existe algo mais cruel do que a certeza da rejeição. O veneno do talvez. Porque o talvez carrega uma ilusão. Ele sussurra no seu ouvido que tudo pode mudar, que amanhã será diferente, que ele só precisa de tempo, que está confuso, mas gosta de você. E é aí que você se agarra com todas as forças. Não na realidade, mas na promessa não dita de que, se continuar insistindo, vai ser recompensada, vai ser escolhida, vai ser amada. Mas o talvez é um jogo psicológico, um espaço entre o sim e o não, onde você nunca encontra paz. Nem é rejeitada de forma clara para seguir em frente, nem é acolhida de verdade para se sentir segura. Fica suspensa, em espera. E essa espera vai drenando tudo em você, sua energia, sua alegria, sua autoestima.
Você se vê presa em uma aposta emocional onde todas as fichas são suas, mas o outro lado nem entrou no jogo. A esperança, quando não é recíproca, vira prisão. E a cela é confortável no início. Você se distrai com as boas lembranças, com os momentos que pareciam reais, com as promessas implícitas que você mesma construiu. Mas a cada dia que passa, o espaço aperta, porque não há como crescer onde não há verdade. E o talvez dele sufoca sua capacidade de ver o óbvio. Quem quer estar com você não cria dúvidas. Você começa a viver em função de sinais. Interpreta tudo. Um emoji, um áudio curto, um like em rede social. Tudo vira argumento para continuar acreditando. Porque desistir significaria encarar que você estava errada, que ele nunca quis o mesmo. E aceitar isso dói mais do que continuar sofrendo em silêncio. Mas essa dor acumulada se transforma. Vira ressentimento, amargura, frustração. E o pior, vira medo. Medo de sair e não encontrar mais ninguém. Medo de estar sozinha. Medo de nunca mais ser amada. Então, você permanece. Mesmo sabendo que ali você não cresce, não floresce, não é feliz. Porque a esperança falsa tem gosto de consolo, mas na verdade é um anestésico que te mantém dormente em uma realidade que já não faz sentido. Ele não está indeciso, ele está confortável, porque tem alguém disposto a insistir por dois. Enquanto você perde noites tentando entender o comportamento dele, ele dorme tranquilo, sabendo que você vai continuar. O talvez dele é uma forma de controle emocional. E você, com todo o seu amor sincero, se torna uma refém de suas próprias expectativas. E por mais duro que seja reconhecer isso, você precisa entender. A esperança que te prende não é a esperança real. É dependência. Uma carência que veste a máscara da fé no amor. Mas amor não é ausência, não é dúvida. Amor não some, não confunde, não esconde. Amor se mostra, amor se entrega, amor não vive no talvez. Você merece clareza, merece certeza, merece um amor que diga sim, sem medo, sem rodeios, sem desculpas. Um amor que não te faça esperar, mas que chegue, que se comprometa, que fique. Toda vez que você aceita o talvez de alguém, está dizendo não para si mesma, está negando seu valor, sua história, sua verdade, e cada dia preso nesse limbo emocional é um dia a menos de paz, porque o coração cansado não ama em paz. Ele sobrevive, se arrasta, se fragmenta. A pergunta que precisa ser feita agora é simples. Até quando você vai permitir que o talvez de outra pessoa controle os rumos da sua vida? Até quando vai alimentar um sentimento que não volta? Até quando vai esperar por algo que só existe na sua esperança, não na atitude dele? O lado escuro da esperança é esse. Ela te convence a ficar em lugares que já te deixaram. Te faz ver futuro onde só existe repetição. Te aprisiona em promessas que nunca foram feitas, apenas imaginadas. E o único jeito de sair disso é escolher a si mesma com a mesma força que você escolheu ele. Porque no dia em que você parar de aceitar talvez como resposta, começará a viver um sim definitivo, o seu próprio. Autoabandono. A mulher que você era antes dele. Antes dele, você era mais leve, sorria com facilidade, fazia planos por si só, se olhava no espelho e gostava da mulher que via. Tinha vontades, sonhos, uma identidade que não dependia do olhar de ninguém para existir. Você se bastava. E mais importante, você se sentia viva. Mas aos poucos, quase sem perceber, você foi se desfazendo. Um elogio que não veio. Uma ausência que te fez duvidar do próprio valor. Um silêncio que gritou alto demais. E então, como quem tropeça sem notar, você começou a sair de si para caber nele. E foi aí que tudo começou a desmoronar. O autoabandono não acontece de uma vez. Ele se infiltra,
Começa nas pequenas concessões. Você para de sair com amigas para estar disponível caso ele apareça. Muda seu jeito de falar para não parecer intensa demais. Passa a se calar quando está incomodada, com medo de assustá-lo. Vai se moldando, se podando, se diminuindo. E quando se dá conta, aquela mulher que existia antes já não está mais ali. Você passa a viver em torno dele. Suas emoções giram ao redor do humor dele. Seus dias bons ou ruins dependem da forma como ele te tratou. Se ele te ignora, você desaba. Se te dá atenção, você renasce. Mas isso não é amor. Isso é um sistema de dependência afetiva, um relacionamento onde você se anula esperando ser notada. Ele nunca pediu que você mudasse tanto, mas também nunca te impediu de fazer isso, porque tudo que o favorece, ele aceita. E quanto mais você cede, mais ele se acomoda. E quanto mais ele se acomoda, menos te valoriza, porque o que é entregue fácil é esquecido rápido, e o que é aceito sem resistência vira rotina. Você deixou de ser quem era para se transformar em alguém que agradasse. Só que a mulher que você se tornou não está feliz. Ela está cansada, está sobrecarregada de expectativas frustradas, de vazios não preenchidos, de palavras que queria dizer, mas guardou. Ela está gritando por dentro e, o pior, está se sentindo culpada por isso. Você começou a se comparar com outras mulheres, a se questionar se precisa mudar ainda mais, a achar que nunca é suficiente. Mas não é sua aparência, não é seu comportamento. O problema é que você está tentando ser perfeita para alguém que não sabe nem o que é amor. E perfeição não cria conexão. Ela apenas mascara o medo de ser rejeitada. Essa versão sua, moldada por ele, dependente do afeto dele, viciada nas migalhas dele, não é você. É uma versão enfraquecida, desesperada por atenção em troca do seu brilho pessoal. E é cruel demais entregar tanto e receber tão pouco. Amar não deveria custar a sua identidade. Você sente saudade de si mesma. Daquela mulher que se divertia sozinha, que sabia se impor, que não aceitava ser plano B. E você pode voltar a ser ela, mas precisa decidir agora. Porque cada dia insistindo nesse relacionamento é um passo a mais para longe de quem você realmente é. Voltar para si mesma dói. Dói olhar para trás e perceber tudo que você perdeu tentando ser escolhida. Dói aceitar que você se traiu para manter alguém que nunca quis ficar. Dói reconhecer que o abandono que mais te machucou não foi o dele, foi o seu. Você se abandonou cada vez que ignorou o seu desconforto. Se traiu cada vez que engoliu sua dor para não incomodar. Se afastou de si mesma cada vez que aceitou pouco, por medo de ficar sem nada. Mas ainda dá tempo de se escolher, de se recolher do caos, de se olhar de novo com respeito. Não espere que ele reconheça quem você é. Ele não pode enxergar o que você mesma apagou. É você quem precisa lembrar. Lembrar da sua força, lembrar do que gostava, do que sonhava, do que acreditava, lembrar da mulher que existia antes de amar alguém que nunca te viu de verdade. E quando você voltar a se ver, não vai mais implorar para ser escolhida. Vai entender que quem te ama de verdade não precisa ser convencido. A escolha que ele não fez, mas que você pode fazer agora, ele teve a chance. Teve inúmeras oportunidades de te escolher, de te priorizar, de demonstrar, de provar com atitudes o que você tanto esperava ouvir. Mas ele não fez. Não por distração, não por falta de tempo, não por confusão interna. Ele não te escolheu porque simplesmente não quis. E essa é uma das verdades mais dolorosas de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Você passou tanto tempo tentando interpretar os silêncios, justificando as ausências, procurando sinais onde só havia descaso, que esqueceu de olhar para o único fato que importa. Ele sabia exatamente o que você sentia. E mesmo assim,
te deixou esperando. Isso não é dúvida, isso é desinteresse. E insistir nisso é como esperar que uma porta trancada por dentro se abra com o seu esforço do lado de fora. Você não tem controle sobre as escolhas dele, mas tem total responsabilidade pelas suas. E está na hora de fazer a escolha que você vem adiando. Sair desse ciclo, romper com essa entrega cega, encerrar o capítulo que nunca teve começo de verdade. Porque se ele não teve coragem de te escolher, então você precisa ter coragem de fazer o que ele não fez, escolher você. Essa escolha exige força, exige que você pare de se iludir, que rasgue as fantasias e encare a realidade nua e crua. O amor não é algo que se força, não é algo que se convence, não é algo que se implora. Ele ou existe ou não. E o sentimento que te mantém presa não é mais amor, é medo. Medo de estar sozinha, medo de não ser amada de novo, medo de nunca mais sentir o que sentiu no início, quando tudo parecia tão promissor. Mas você precisa entender que estar com alguém que não te escolhe é uma solidão ainda maior do que estar só. Porque quando se está só, há espaço para o novo, há silêncio que cura, há tempo para se reencontrar. Mas quando se está com alguém emocionalmente ausente, você vive uma ausência acompanhada, uma presença vazia, uma constante sensação de inadequação. E isso adoece. Ele teve tempo, teve momentos, teve alertas, e ainda assim não agiu. Então por que você ainda acha que ele vai mudar? Por que continua esperando que amanhã ele acorde e veja o que tem nas mãos? A verdade é que, se ele não viu até agora, não é a sua insistência que vai abrir os olhos dele. É o seu afastamento, é o seu silêncio. É a sua decisão de ir embora. Essa escolha é um divisor de águas. Ela marca o momento em que você para de viver pela expectativa dos outros e passa a viver pela sua verdade. Ela exige renúncia. Renunciar à ideia de que você precisava ser aceita por ele para se sentir suficiente. Renunciar ao apego à narrativa de que vocês tinham algo especial. Renunciar ao orgulho de tentar fazer dar certo sozinha. E, acima de tudo, renunciar ao medo que te impedia de partir. Você não pode mais continuar colocando sua felicidade nas mãos de quem só te entrega incerteza. Precisa recuperar o controle da própria história. E isso só acontece quando você assume a dor da perda e transforma essa dor em ponto de partida. Porque sim, vai doer, vai dar medo, vai parecer que você está deixando algo para trás, mas a verdade é que ao sair você não está perdendo nada. Está apenas se libertando do que já te fazia mal há muito tempo. A escolha que ele não fez por você precisa ser o seu grito de alerta, a sua virada de chave, o momento em que você entende que o amor verdadeiro nunca exige sofrimento constante. Ele exige presença, verdade, reciprocidade. E se nada disso existe ali, então não há motivo para continuar. Você não veio até aqui para viver pela metade, para amar sozinha, para esperar eternamente. Você veio para ser inteira. E para isso, vai precisar ir embora de todos os lugares que te diminuem. Inclusive, e principalmente, daquele relacionamento onde você nunca foi realmente vista. Não espere mais uma prova de desinteresse. Não se anule por quem teve todas as chances e não fez nada. Não aceite ser segundo plano. Não se conforme com a ausência. A vida está te pedindo uma escolha agora, e essa escolha não é sobre ele, é sobre você. Escolha sair. Escolha se reconstruir. Escolha lembrar quem você era antes de se perder nessa história mal contada. Escolha colocar ponto final antes que o capítulo da sua dor se transforme em livro inteiro. E, acima de tudo, escolha nunca mais implorar para ser amada. A libertação como ato de amor próprio. Você passou tempo demais tentando se convencer de que tudo isso ainda valia a pena, tentando justificar o que não tinha explicação.
tentando resgatar algo que, na verdade, nunca existiu de forma completa. Mas agora não há mais espaço para engano. A verdade está diante de você, clara como nunca. Ele não te escolheu. E insistir em alguém que não te escolhe é negar a si mesma todos os dias. Você não foi fraca por amar, não foi ingênua por acreditar, não foi burra por insistir. Você apenas quis ser amada. E querer ser amada não é um erro. O erro é continuar onde esse amor nunca floresceu. O erro é deixar que o medo de partir fale mais alto do que a dor de permanecer. Hoje, você tem a chance de romper esse ciclo, de encerrar essa história, de tirar a venda dos olhos. Não para se vingar, não para provar nada a ninguém, mas para finalmente se colocar em primeiro lugar. Porque amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência emocional, é maturidade, é coragem de dizer, eu mereço mais do que isso. Você já sofreu demais tentando consertar o que não tem conserto. Já chorou o suficiente esperando por respostas que nunca vieram. Já se culpou por coisas que nunca foram sua responsabilidade. E já se esqueceu de si mesma por tempo demais. Agora é hora de voltar para casa, de voltar para o seu centro, para a sua verdade, para quem você é quando não está implorando para ser vista. A libertação não acontece quando o outro muda. Ela acontece quando você decide parar de esperar. Quando você entende que ninguém fora de você tem o poder de te completar, que ninguém tem o direito de te deixar em suspenso. Que sua existência não pode depender da validação de alguém que não enxerga seu valor. É preciso ter coragem para se despedir, para fechar ciclos inacabados, para enterrar relações que só existiam no seu desejo. Mas, acima de tudo, é preciso amor. Amor suficiente para olhar para si mesma e dizer, eu mereço ser escolhida, sem esforço, sem dúvida, sem dor constante. E se esse amor ainda não veio do outro, que venha de dentro. Porque o único amor garantido nessa vida é o que você constrói por você. Você não precisa mais correr atrás de quem te rejeita, nem se moldar ao que te machuca, nem se agarrar a histórias que só te consomem. O que você precisa é recuperar sua dignidade emocional. Olhar para trás com compaixão, não com culpa. E usar cada lágrima como prova de que você sobreviveu ao que tentou te destruir. A dor da despedida é real. Vai doer cortar esse laço. Vai doer admitir que você esperou demais. Vai doer sair sem ter ouvido tudo o que queria. Mas vai passar. E quando passar, você vai se olhar no espelho com outra firmeza. Vai enxergar nos próprios olhos algo que havia sumido. Poder. Porque se libertar de quem não te escolheu não é perda, é ganho, é vitória. É o primeiro passo para uma nova versão sua, mais inteira, mais consciente, mais preparada para viver o amor que realmente vale a pena. E se alguém perguntar por que você desistiu, você vai saber responder, porque me escolher deixou de ser opção, virou necessidade. Essa jornada é só sua, mas você não está sozinha. Milhares de mulheres estão acordando todos os dias, percebendo que merecem mais do que migalhas emocionais, que merecem paz, presença, respeito, amor de verdade. E se você chegou até aqui, significa que já começou a despertar. Agora é hora de agir. De sair dessa história de mãos limpas, cabeça erguida e coração firme. Porque a vida recomeça no momento em que você decide se libertar. Nunca mais implore para ser escolhida. Escolha a si mesma. Escolha agora. Escolha sempre. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.